Bom, pessoal, mais uma videoaula de estatística, né? Dessa vez vamos dar uma estudada em mediana, né? Mediana para dados brutos. Então vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente já vem utilizando em todos os vídeos anteriores, né? Lembrando que o nosso curso ele tem uma playlist e que segue uma sequência, né, de estudo. Então tá aqui o exemplo, né, que a gente já vem utilizando. E o primeiro passo quando se fala em mediana é pegar esses meus dados brutos e colocar eles em ordem crescente, né? Ou, como a gente já viu, né, se chama, né, dados em rol, né? Então, colocando aqui esses dados em ordem crescente, a gente vai ter, né, 0, 0, 5, 10, 10, 15, 15, 15, 20 e 30. Então aqui eu só fiz, né, colocar os meus dados, né, de forma, né, crescente. E o que seria a mediana, pessoal? A mediana, né, é o ponto onde exatamente os meus dados são divididos, né, ao meio, ou seja, a 50%. Então, nesse caso aqui, se a gente observar, esse meu conjunto de dados que está de forma crescente, a gente possui, né, 10 observações, ou seja, o meu N ele vai ser igual a 10. Então, essa situação de analisar a quantidade, né, de observações ela é muito importante. Por quê? Né? A gente vai medir através da fórmula, por exemplo, eu vou ter aqui a primeira relação importante, a posição, né, da minha mediana. A posição da minha mediana vai ser igual a n mais 1 dividido por 2. Então, essa é a primeira relação importante para a gente descobrir quem é a mediana. Então, no caso, a minha posição, para esse exemplo, né, já que eu tenho um n igual a 10, eu vou ter 10 mais 1 dividido por 2, ou seja, né, 11 sobre 2, que é igual a 5,5. Observem que 5,5 não é a minha mediana, é apenas a minha posição, né? Então, 5,5 é a minha posição da mediana. E a partir daí, a gente pode, né, descobrir onde é que fica esse 5,5? Na minha observação, que tem que estar, né, de maneira crescente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 vai estar entre a minha observação 5 e a minha observação 6. Ou seja, eu encontrei aqui, né, a minha mediana. Eu sei que a minha mediana ela está, né, exatamente entre 10 e 15. E para a gente calcular a mediana nesse caso, né, ou seja, a minha mediana vai ser igual a 10 mais 15 dividido por 2, ou seja, 12,5. Então, aqui realmente eu tenho, né, o valor da minha mediana. Então, quando o meu N ele é par, 10, né, nesse caso aqui, eu sempre vou ter, né, que utilizar essa minha segunda relação, né, como se a gente fosse tirar uma média entre esses dois valores da interseção. No caso, eu tinha 5,5, eu pego o valor 5 e o valor 6, né, e divido por 2, a somatório deles, e divido por 2. E encontro aqui a minha mediana, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos tentar, né, eliminar uma dessas observações, só para a gente poder, né, ver um exemplo com números ímpares. Então, eu vou tirar aqui, desse exemplo, um 10. Então, minha observação, né, vai passar a ser, vou considerar aqui como exemplo 1 e aqui como exemplo 2. Então, a minha observação ela vai passar a ser 0, 0, 5. Eu tirei um 10 para ficar ímpar, certo? Então, 10, 15, 15, 15, 20, 30. Então, agora, né, a gente possui
9 observações, então meu N ele é igual a 9. Então, da mesma maneira, a gente calcula aqui a posição. A posição, né, da minha mediana, ela vai ser igual a N mais 1 dividido por 2, ou seja, eu tenho 9 mais 1 dividido por 2, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. A minha posição, né, diferente do primeiro caso, deu exatamente a posição 5. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, eu tenho uma mediana exata. Ou seja, eu já posso dizer, né, que a minha mediana é 15. Então, essa é a diferença, né, para quando eu tenho aqui um N par e quando eu tenho um N ímpar. No N ímpar, eu já consigo identificar exatamente, né, o valor central. Se a gente observar aqui, a gente tem 4 observações e aqui a gente tem exatamente 4 observações. Vejam que quando eu tenho um N ímpar, no caso 9, eu não precisaria nem calcular a posição, porque eu sei que basta encontrar, né, o valor que está exatamente no meio das observações. Lembrando, né, que sempre os dados têm que estar, né, de maneira crescente. Se eu tivesse aqui 51 dados, eu saberia, né, que a minha posição seria, né, a posição 26, porque é exatamente, né, então se eu tivesse aqui, por exemplo, um N 51, a minha posição, né, vamos dizer aqui x seria 26. Por quê, né? Porque eu sei que para esse lado eu teria 25 observações e para esse lado, né, a gente teria mais 25 observações, exatamente o meio. Bom, pessoal, essa foi a ideia principal, né, de mediana. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado.